tornar a aula expositiva ainda mais eficiente, certo? Então, vamos lá, eu falei no vídeo anterior, em um dos vídeos, sobre as desvantagens de uma metodologia da exposição oral, dessa metodologia. Contudo, eu quero mostrar agora os pontos importantes na hora de preparar uma aula expositiva, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que eu listei, na verdade, eu listei 11 itens que eu considero importantes na hora de planejar uma aula expositiva. A primeira delas já está aparecendo aí para você na tela, que é limitar o tempo da aula. Você precisa ter em mente, né, estar ciente do tempo disponível que você tem. Então, se você tem 1 hora, se você tem 40 minutos, enfim, normalmente uma aula em torno de 45 minutos. Certo? Uma aula, estou falando aqui de uma aula secular, numa aula de EBD também, 50 minutinhos de aula, né? Então, assim, você já tem que fazer o planejamento da aula, pensa isso para qualquer metodologia, certo? Mas agora, especificamente da metodologia expositiva, você tendo esse tempo determinado, então você vai dar o próximo passo, que é planejar o que você vai dizer. Então, eu tenho tempo estabelecido, agora eu vou fazer o planejamento dentro desse tempo. Agora, sobre planejar, é importante que você crie tópicos. Normalmente no planejamento você faz a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, certo? Então, nesse desenvolvimento, normalmente a gente divide ele em tópicos. O tópico 1, tópico 2, tópico 3 e assim sucessivamente, certo? Então, eu faço uma introdução, o conteúdo dividido em tópicos e uma conclusão. Antes de fazer a conclusão, normalmente temos uma atividade de fixação ou de avaliativa ou de avaliação para saber se houve fixação do aprendizado, se houve de fato aprendizado. Um conselho que eu quero dar nesse conteúdo é sempre quando você for dividir em tópicos, considere desenvolver a aula do mais fácil para o mais difícil, ou de forma cronológica, de forma racional, de forma que o aluno possa acompanhar o desenvolvimento do raciocínio. Então você pega um assunto grande, fraciona ele em pedaços e estuda ele do mais fácil para o mais difícil, como se fosse um degrau. Você vai subindo degrau após degrau. E quando você vai subindo o degrau, eu estou me referindo aqui à dificuldade, ao grau de dificuldade, ok? E com isso, os alunos vão se sentindo mais interessados na aula. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque você vai gradativamente incluindo informações que vão enriquecer o aprendizado do aluno e despertando nele o interesse do fácil para o difícil. Um terceiro ponto que eu separei aqui, que eu considero muito importante ao planejar uma aula expositiva, é você preparar as perguntas para fazer para os alunos. Muitos professores lançam na hora lá, né, as perguntas. Eu não aconselho fazer isso. Eu aconselho que você pense nas possibilidades e já rascunhe algumas perguntas que poderão ser feitas no decorrer da aula. Perguntas objetivas, né? Perguntas que possam favorecer o conteúdo, que possam levar o aluno a pensar, e você já faz isso previamente, sempre pensando no fim, sempre pensando aonde você quer chegar, certo? Então, recapitulando um pouco, você precisa limitar, saber o tempo disponível para a aula, então limitar esse tempo que você tem da aula, planejar o que vai dizer, preparar as perguntas e dar bons exemplos que vão envolver a experiência do aluno. Aqui é importante porque no decorrer do curso nós estudamos sobre palavras-chave, certo? Que são palavras que a gente utiliza de acordo com a experiência do aluno. Então é nesse momento que você vai planejar questões, vai planejar exemplos que venham de encontro com a experiência que o aluno tem. Nunca usando exemplos que esteja fora da capacidade do aluno, né? Da capacidade intelectual do aluno ou da capacidade espiritual do aluno. Porque se você estiver trabalhando com um adolescente, estiver trabalhando com um jovem ou estiver trabalhando com um adulto, os exemplos precisam variar, precisam estar de acordo com a sua realidade, com a sua experiência. Pense nisso. Se você fosse um professor de educação infantil, se você fosse um professor de criança, você teria que preparar um exemplo que envolvesse a capacidade da experiência desse aluno, certo? Um outro tópico importante que eu quero abordar é
não deixarem de forma alguma de dar um pouco de humor à exposição. Por quê? Pensa comigo, se você dar uma aula de 40 minutos totalmente sério, né? Ou totalmente assim, olá, tudo bem? Nós estamos aqui para poder estudar sobre... Imagina, daqui 5 minutos está todo mundo dormindo, certo? Daqui 5 minutos ninguém está prestando atenção em você. Então, assim, falar um pouco com uma cadência que não dê sono nos alunos, né? E que também possa usar um pouco dessa descontração, né? Não estou falando para você ser engraçado demais, engraçado ao extremo, né? Ou se fazer, contar piadas, nada disso. Cada professor tem seu estilo próprio, né? Não estou falando nem para você mudar o seu estilo, mas para deixar a aula mais leve, a aula um pouco mais descontraída, tá bom? Um outro ponto importante é sumariar os pontos principais, certo? Então, normalmente a gente faz isso na introdução. Quando você vai preparar uma aula expositiva, você faz a introdução. Nessa introdução, você, então, consegue sumariar cada ponto que vai ser trabalhado. Parece meio óbvio, né? Porque na introdução você apresenta o tema, os assuntos, sumariando, né? Como se fosse um sumário de um livro, mostrando lá cada capítulo, cada tópico que você pretende trabalhar. Você não vai explicar cada um deles especificamente, mas vai apresentá-lo. Então, você apresenta ele, depois trabalha ele separadamente e depois resume tudo que você já abordou anteriormente. Então, assim, perceba que isso você vai fixar na mente do aluno, né? Ok? Então, isso é muito importante, você sumariar os pontos principais dessa aula que você está planejando. Eu botei esse tópico porque às vezes a gente percebe que os professores falam rápido demais e a gente não consegue entender as palavras que foram ditas. Eu, por hábito, costumo falar rápido demais, então constantemente eu estou me policiando para não falar muito rápido. Toda hora que eu lembro, eu tento diminuir a cadência, né? Então é meu estilo de falar, é meu estilo de estar ensinando, né? E muitos alunos me acompanham nesse raciocínio, mas não tenho dúvidas que tem pessoas que precisam ouvir de forma menos rápida e que a palavra precisa ser dita de forma mais clara, né? Falar sem cortar as palavras, falar sem interromper o raciocínio, né? Então isso leva alguns alunos a aprenderem. Então, assim, eu constantemente tenho tentado me aprimorar, melhorar essa questão. Então fica aqui a dica, né? Melhorar a elocução, a forma de falar a palavra sem cortes, né? A forma de desenvolver o raciocínio sem cortes também, tendo sempre o início e o fim do raciocínio. Isso é muito importante. Ter cuidado com a linguagem, isso você vê que elas se encaixam, né? Quando eu falo do anterior, que é melhorar a elocução, ela se encaixa com ter cuidado com a linguagem. Só que na elocução você tem que tomar cuidado com as palavras ditas de forma correta, com as palavras ditas de forma completa, sem interrompê-la, né? Tanto a frase quanto a palavra em si. Já aqui é o cuidado com a linguagem. Não usar uma linguagem muito rebuscada, muito culta, né? Ou usar uma linguagem muito, vamos dizer assim, coloquial demais. Eu aprendi uma coisa que, quando vou dar uma aula expositiva, eu vou muito de acordo com o público que eu estou lecionando. Se são alunos jovens, se são alunos de ensino médio ou secular, né, de ensino médio ou fundamental, eu uso uma linguagem menos técnica, uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais do dia a dia. Se eu estiver falando para uma classe de alunos que já são de nível universitário, então assim, você pode usar uma linguagem mais culta. Se for um aluno de classe de mestrado, então você já usa você usa uma linguagem mais culta, né, mais técnica. Por quê? Porque os alunos vão acompanhar o raciocínio. Mas agora pense, você está numa igreja e você tem todo tipo de pessoas e você está ministrando ou dando uma aula no templo. Então você precisa mesclar isso daí. Então é melhor usar um termo mais simples, uma linguagem mais simples, que você vai abranger tanto as pessoas mais simples quanto as mais cultas,
do que tentar falar de forma mais culta e complicar para as pessoas que têm menos informação a nível de grau de instrução. Isso é muito importante, tá? Uma outra coisa, eu já falei, né, mas isso vem muito ao encontro, que é usar frases simples e frases curtas. Não precisa dificultar, não precisa usar palavras difíceis ou frases rebuscadas de difícil compreensão. Não, opte sempre pelo simples. Opte sempre pelas coisas que são mais fáceis. Vamos aprender com Jesus? Jesus, toda vez que ensinava, toda vez que ele usava uma parábola, ele nunca se preocupou em usar termos acadêmicos ou termos de difícil compreensão. Não, Jesus não fez isso. Jesus sempre se preocupou em usar coisas do dia a dia, sempre se preocupou em usar coisas que estavam ali ao alcance dos seus discípulos ou das pessoas que estavam escutando ele. Então, com isso, ele facilitava o aprendizado. Então, numa aula expositiva, tente usar frases simples, frases curtas, que facilitam o entendimento por parte do aluno, né? Essa é uma questão muito discutida, né, sobre a questão da gesticulação, mas isso é fundamental, porque, por exemplo, eu fiz teatro por um bom tempo, né, e também aprendi bastante com a prática teatral. Uma das coisas que a gente aprende é gesticular menos, a menos que seja algo do personagem, mas se eu me gesticulo demais, a plateia que vai estar me assistindo, né, o público ou os alunos que vão estar prestando atenção em mim, eles vão olhar muito a minha mão, minha gesticulação, enfim, não vai prestar atenção no que eu estou falando, vai prestar atenção na minha gesticulação. E se ela for exagerada, exacerbada, ele acaba não prestando atenção nas aulas, não prestando atenção no conteúdo e ficar observando aí seus gestos, né, exagerados. Então, tente ser moderado na hora de gesticular, tente ser moderado na hora de fazer os gestos, né? Isso é importante. Estabelecer o contato visual com os alunos. É muito importante que você venha estabelecer o contato visual com seus alunos. Quando for falar, olhar os alunos nos olhos, olha para um aluno, conversa como se estivesse falando para ele, depois olha para o outro como se estivesse conversando com ele, depois olha para toda a turma, evite dar atenção exclusiva para um aluno, como se os outros não existissem. Isso acontece muito, né? A gente tende a dar atenção àquele grupo ou àquele aluno que está mais participando, e quando vê, você está olhando só para ele. Então, assim, use esse item, essa sugestão de maneira sábia, né? Com moderação. Então, você estabelece o contato, olha para o aluno, conversa com ele, né, como se estivesse conversando com ele, depois vira para outro aluno e depois olha para a classe inteira. Enfim, estabeleça contato visual de maneira que eles percebam, está falando para mim. Perfeito? Isso é muito bom. Aqui, então, para concluir o que nós falamos, eu quero mostrar esse gráfico aqui que eu achei que podia ser útil, né? Então, assim, na abertura, se você tem, por exemplo, 1 hora de aula, você vai dedicar aí 5% desse tempo na abertura, né? Depois, 10% desse tempo, desses 60 minutos que você teria de aula, com a introdução, 30% com a interpretação propriamente dito, né? 40% com a aplicação, para que os alunos possam aplicar esse conhecimento adquirido, né? E 15% com a conclusão da sua aula expositiva. Então, é claro que se você levar isso em conta e esses detalhes que eu tenho mostrado, eu acredito que sua aula expositiva vai ter muito sucesso, tá bom? Aproveite bastante, que você possa usufruir dessas informações. Eu espero por você no próximo episódio, no próximo tutorial, que nós vamos estar abordando já, ok? Te espero lá. Um abraço, até daqui a pouco.